Ó, é o seguinte. Então vamos imaginar que vocês estão participando de um concurso. E esse concurso, ele vai avaliar a sua performance dando um círculo 12 centímetros. Imagina isso. Imagine que você precisa fazer um círculo de 12 centímetros. E aí, 12 centímetros de diâmetro. E esse concurso, ele vale R$ 1 milhão o prêmio. E aí eu peço para vocês, eu sou a pessoa que está fazendo o concurso acontecer. E eu peço para você, simplesmente te entrego uma caneta, te entrego um papel e peço para você fazer esse círculo de 12 centímetros. E aí você faz esse círculo de 12 centímetros. Inclusive, agora, vamos imaginar que eu te dou um. E eu tenho certeza que você não iria ganhar esse prêmio desse concurso, tá? Agora, eu vou imaginar que eu entrego para você o mesmo concurso, mesmos concorrentes, só que eu entrego para você um CD. Um CD. Um CD, ele tem 12 centímetros de diâmetro. E você tem isso daqui como molde. E você pega o seu papel, coloca o CD e você risca o seu papel com o CD. Todo mundo que estiver participando desse concurso e tiver esse molde vai ganhar o prêmio de 1 milhão? Todo mundo vai ganhar o prêmio de 1 milhão. Por quê? Porque você teve um modelo para ser seguido. Você teve um modelo para você colocar isso e você ter a performance que você precisava ter enquanto foi solicitado. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso é PNL. Isso é programação neurolinguística. O que que é PNL? PNL nada mais é que um conjunto de modelos onde você, tendo esse conjunto de modelos, você consegue performar em qualquer área, em todas as áreas da sua vida. A partir do momento, todas as pessoas que têm um modelo a ser seguido, ela tende a ter resultados extraordinários na sua vida. Não significa que ela vai ter resultados extraordinários, tá? Ela pode ter resultados extraordinários. Por quê? Porque ela tem outras variáveis nesse boloiô, tá? Porque a gente está falando de ser humano. Só que a partir do momento que você tem um modelo para seguir, você pode ter resultados extraordinários. Porque se você não tem um modelo a ser seguido, um modelo eficaz, tá, gente? Todas as pessoas que têm um modelo eficaz pode ter resultados extraordinários. Caso contrário, você pode ter maior boa vontade, você pode ter maior força de vontade, maior esforço, você pode demorar anos para você conseguir chegar onde você deseja. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida lá fora que conseguiram tudo que quiseram na vida? Poucas pessoas. Agora, você pode demorar 10, 15, 20 anos para conquistar aquilo que você deseja, sem um modelo, sem nenhum modelo, batendo a cabeça, acerto e erro e tudo mais. Ou você conquistar isso em 1 ano, 6 meses, 8 meses, 2 anos, dependendo do qual é o seu grande objetivo. Por esse motivo, Richard Bandler, John Grinder, e eles passaram anos estudando junto, grudado com as pessoas das mentes mais brilhantes. E aí eles pegaram esses padrões de comportamento, a forma que eles pensavam, sentiam, e a forma com o padrão de comportamento dessas pessoas que eram extraordinárias naquilo que faziam, e eles retiraram como eles faziam aquilo que eles faziam. Como? Essa é a grande pergunta. Como a outra pessoa faz aquilo que ela faz? E eles nem sabiam que eles faziam coisas incríveis e grandiosas. E eles compilaram isso
e colocaram isso em como se fosse um manual de instruções, que é o Manual de Instruções da Mente Humana, e chamaram isso de PNL, Programação Neurolinguística. Por isso que hoje a gente fala que é totalmente possível estudar o sucesso. Da mesma maneira que as pessoas vão para a escola e estudam matemática, física, geografia, química e tudo mais, é totalmente possível a gente estudar o sucesso. Por quê? Porque é só entender como a pessoa fez aquilo através das ferramentas da PNL. Então, a PNL é um arsenal de ferramentas que foi modelado das mentes mais brilhantes. Então, imagina você ter acesso às mentes mais brilhantes através da programação neurolinguística. Então, o aprendizado da PNL é baseado em modelos. Por exemplo, existem dois tipos de aprendizado. Existe o aprendizado de acerto e erro, que nós da PNL a gente não gosta muito desse modelo de aprendizado. Sabe por que a gente não gosta? Porque, cara, quando eu tenho um desafio, é essa mentalidade que a gente passa a ter quando a gente aprende programação neurolinguística. Quando eu tenho um desafio, eu vou passar por alguma situação, algo novo na minha vida e eu não tenho competência suficiente para aquilo, ou seja, eu estou incompetente. Ao invés de eu ficar no acerto e erro, batendo a cabeça, vai, tenta e faz mais uma vez, isso é demorar demais. Nós da PNL, a primeira pergunta que a gente se faz, qual que é a pessoa melhor para fazer isso nessa questão, nesse processo que eu estou passando? Quem que é o melhor? Aquela pessoa porreta mesmo. Eu vou lá, se eu conheço a pessoa, eu vou lá e faço todo o processo de modelagem dessa pessoa. E se eu não conheço, eu procuro por essa pessoa de alguma maneira na internet, em alguma situação, e eu faço todo o processo de modelagem dessa competência que eu desejo dela, ter em mim e ter como comportamento. Então, nós da PNL o tempo todo usamos esse processo de modelagem no processo de aprendizado, tá? Então, a PNL é um processo que determina padrões para o sucesso. Então, você passa a ter esse padrão para o sucesso. Da mesma maneira que o CD. Se você não tivesse um modelo de um CD, você poderia desenhar o círculo uma vez, duas, ficar 12 horas riscando esse círculo. A chance de você chegar a 12 centímetros seria baixíssima. Ou você demoraria muito tempo, anos até chegar exatamente num círculo de 12 centímetros. Faz sentido para você, gente? Então, eu vou trazer agora a definição da PNL mais acadêmica, onde está na literatura mundial, tá bom? Então, programação neurolinguística, ou simplesmente PNL, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Ou, em outras palavras, é o estudo de como processamos os estímulos que recebemos do mundo ao nosso redor e como reagimos a esse estímulo. Eu quero que você entenda que esses slides, eles são da formação de PNL. Então é como se você estivesse fazendo o primeiro módulo da formação de PNL. Esses slides eu passo exatamente no primeiro módulo da formação de PNL, ok? Então, vocês entenderam por que que eu gosto de explicar o que é PNL de uma maneira mais metafórica? Olha só, PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Senhor amado, o que que isso significa, Deus do céu? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Tem dois tipos de experiências que são estruturadas dentro da nosso inconsciente, que é a experiência objetiva e a experiência subjetiva. Dentro da formação, os alunos eles conseguem entender
muito bem a diferença entre esses dois tipos de experiências, experiências objetivas e experiências subjetivas. As pessoas estruturam, têm uma estrutura dentro de si das experiências que vivem. A PNL, o Richard Bandler, John Grinder, eles estudaram como que, a partir do momento que as pessoas passam por uma experiência, como que ela interpreta, como que ela coloca isso dentro da mente dela, qual que é a estrutura dentro da mente dela. Por que que é uma experiência subjetiva? Porque eu, Isis, passo por uma experiência, eu interpreto de uma maneira essa experiência. Já já vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. O Hélio, por exemplo, ele passa pela mesma experiência e ele interpreta a mesma experiência da maneira dele, que é diferente da minha. Então, por isso que é uma experiência subjetiva. E aí, eles queriam entender como que funcionava isso dentro da mente das pessoas. Imagine aí uma mesa de som, uma mesa de som. Tem vários botões. Então, tem o botão do volume, tem o botão do grave, do agudo, tem vários botões. E é como se eu estivesse equalizando esses botões para ficar o mais confortável possível para as pessoas me ouvirem, por exemplo. Então, quanto mais equalizado esses botões, melhor é a minha experiência em relação ao mundo real. Então, eles queriam entender isso daí, por isso que eles estudaram a estrutura do ser humano, a experiência, como que o ser humano estruturava. Porque quando eu sei qual que é a minha estrutura que está dentro da minha mente, eu, a partir do momento que eu consigo intervir, eu sou cirúrgica, eu consigo ser cirúrgica na intervenção. Eu comigo mesma, tá? Então, de uma formação de PNL, você estuda para tirar o máximo do potencial do seu cérebro para você usar a seu favor. Então, programação refere-se ao fato que nossos comportamentos e estratégias internas funcionam como programações ou scripts. O que acontece? O que são programações? Tudo aquilo que roda no teu inconsciente e que você acredita como verdade. Nada mais é do que o que nós chamamos dentro da PNL, que é o nosso sistema de crenças. Essas são as nossas programações, são os nossos drives mentais, nossos scripts mentais que quando a gente nasce, a gente é um livro em branco, a gente não tem muita coisa, a gente vem com alguma coisa para esse mundão, né? Mas é praticamente limpo. E aí, quem escreve as primeiras páginas do nosso livro, da nossa história de vida, são os adultos que estão nos ambientes onde a gente funciona. Principalmente papai, mamãe, pastor, padre, professores. Professor, depois de pai e mãe, professor é a pessoa mais importante na nossa vida. Irmãos mais velhos, avós, tudo mais. E a gente nasce a nossa essência, ok? Quando a gente vai crescendo e as pessoas elas vão jogando um monte de informação para dentro da gente. Na primeira infância, que é do 0 a 7 anos, que é o momento crucial da nossa formação, a gente não tem filtro. Então, tudo que é falado para uma criança, ela absorve aquilo, acata como verdade e aquilo se transforma numa crença, que nada mais é do que um programinha rodando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que ouviu muito na sua infância de que, você não pode fazer isso porque você não é capaz, ou tudo que você faz dá errado, ou você só faz coisa errada, ou você, sei lá, ou na base do medo, né? Não faz isso, porque senão o homem do saco, ó, vai te pegar, o homem do saco, né? Ou a tia tá brava, ou qualquer coisa nesse sentido, o que que acontece? Você cresce e esse programinha instalado lá do seu inconsciente, ele fica rodando e todas as vezes que você está diante de uma situação, é esse programa que roda na tua mente e te trava. O que que nós da PNL entendemos? A partir do momento que você aprende programação neurolinguística, você começa a tomar consciência desses drives, desses scripts que foram instalados no seu inconsciente e que não é verdade,
Porque se alguém falou que você não era capaz, que você não podia, que aquilo não ia dar certo, não era você que estava falando isso, era a pessoa que achava que não era, ela não era capaz e colocou isso para você. E aí você não tinha filtro, você não tinha poder e não conseguiria ter poder sobre a sua mente, você acatou como verdade. Isso não é seu. Por isso que eu costumo dizer, tudo aquilo que você acredita é mentira. É mentira, porque é uma percepção do seu pai, é uma percepção da sua mãe referente a você, não é você com você. Entende isso, gente? Beba água depois dessa, tá? Entendeu? Então, se a sua mãe achar, sei lá, falou alguma coisa pra você, ai, você é acima do peso, você é gordinha, ou numa brincadeira, isso é percepção dela, com ela com ela, não é você. Entende? Por isso que a gente fala que muito daquilo que a pessoa fala é mais dela do que do outro, porque é a minha visão referente ao outro, não é então, tudo aquilo que eu passo, por exemplo, eu, Isis, tenho dois filhos. Tudo aquilo que eu passo para os meus filhos é a minha visão de mundo referente àquela experiência, que é diferente do meu filho, que é diferente do meu outro filho, entende? É a minha visão. Isso são programações. O que é neuro? Neuro é como nós experimentamos o mundo neurofisiologicamente. Então, por exemplo, se eu pego alguma coisa, eu pego isso daqui e eu falo, nossa, daqui é duro, né? Esse negócio aqui. Não é minha mão que está sentindo isso. É a minha mão tem conexões que mandam uma mensagem para o meu cérebro e é o meu cérebro faz uma interpretação daquilo. Eu falo, ah, entendi. Então isso daqui é duro. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente percebe na nossa vida a gente sente, a gente vê, a gente escuta, a gente sente com a boca, a gente pega e na verdade não é isso daqui. Isso daqui é só um scanner e a gente manda para o nosso cérebro e o nosso cérebro faz uma interpretação daquilo que para mim é de uma maneira e para outra pessoa é de outra maneira. Por quê? Porque neurofisiologicamente, cada um interpreta, vive de uma maneira, entendeu? Ó, aos 7 anos, minha mãe disse que meu primeiro desenho estava horrível. Eu lembro disso até hoje. Nunca aprendi, olha só, a desenhar e amo artes mesmo assim. Olha só, entende a importância disso? Com essa idade, Petra, o que que acontece? A gente não tem filtro, a gente acata como verdade. E sendo papai e mamãe falando pra gente, aí que é mais profundo ainda, porque são as nossas maiores referências, são os nossos maiores que nos influenciam e nos influenciam a vida inteira, tá? Se a gente não tem força mental e emocional, papai e mamãe influenciam a gente até morrer. Quando eu entendo da minha mente, quando eu sei que o negócio é dela, dele, não mais meu, a hora que fala alguma coisa, você bloqueia. Não interessa a idade que você tenha, você consegue bloquear e você vive muito mais em paz. Sem contar, liberar eles, perdoar, ressignificar um monte de coisa, né? Isso tudo você aprende dentro de uma formação de PNL, viu, Pedro? Inclusive se libertar desse programinha aí que foi instalado em você. E linguística? Linguística refere-se como nos comunicamos interna e externamente, porque é impossível nos comunicar. O tempo todo a gente se comunica de maneira não verbal, através do quê? Das minha maquiagem, da minha roupa, da minha fisiologia, minha postura, através daquilo que eu falo e principalmente do que eu falo comigo mesma, o meu diálogo interno. Cara, isso, quando eu aprendi isso, foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo que eu falo para mim mesma pode me potencializar ou pode me levar para o buraco. Aquilo que eu falo para mim mesma, quando eu mudei a forma que eu converso comigo mesma, a minha vida mudou completamente.